Nesse vídeo trago ótimas notícias do Corinthians. Bora bater um papo sobre o Timão? Se você curte esse tipo de conteúdo, meu nome é Juliana Pires e eu falo aqui de Corinthians todos os dias. Todas as notícias mais atualizadas e urgentes que você precisa saber, tudo aqui no meu canal. Então já se inscreve, deixa seu like, seja membro para vídeos exclusivos e hype esse vídeo para a gente ficar sempre no topo. Sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Olha, gente, muitas notícias boas no Corinthians, inclusive contratação de peso muito importante. Arrisco a dizer que foi a melhor contratação de 2026 do Corinthians, pelo menos até agora. O analista scout de times grandes, gigantes da Europa, como Chelsea, Manchester United, tá? Que vai auxiliar o Corinthians no mercado internacional. Então, ele é um cara super experiente, vai trabalhar com Marcelo Paes, Gabriel Maciel Correa, super experiente, vai ajudar tanto na contratação de reforços, né, do Corinthians, do mercado exterior, e também aí que tá o pulo do gato. Ele vai auxiliar nas vendas do Corinthians, como por exemplo, André Luiz, Breno Bidon, são jogadores que já estão no radar de grandes clubes europeus, como por exemplo o Real Madrid, Atlético de Madrid. Então ele vai ser responsável por vendas, né, para o exterior do Corinthians. E um cara dessa magnitude, né, que já trabalhou em grandes clubes da Europa, ele passa uma credibilidade maior, obviamente. Então, ele com certeza vai conseguir vender esses jogadores por muito mais, né? Então, são jogadores talentosos que já valem seus 30 milhões de euros por baixo, por serem revelações, posições, né, raras e que os europeus gostam bastante, falando de Breno Bidon principalmente, né, um volante canhoto, habilidoso. Então é muito raro ter esses jogadores que os europeus gostam demais. Então tudo indica que esse cara vai fazer muitas vendas boas para o Corinthians, já que o Corinthians precisa de dinheiro, precisa de reestruturação financeira. Ele vai auxiliar demais. Olha, notícia maravilhosa do Corinthians, uma das melhores notícias desse ano de 2026. Agora, gente, falando de dinheiro, vida financeira do Corinthians, renovação do Memphis Depay. O Memphis, ele acaba de postar em seus stories Natura, tá? Cremezinho da Natura. Ou seja, o Memphis está divulgando a Natura. Ele não é inocente. Natura, que é a empresa, uma das empresas que querem auxiliar na renovação do Memphis Depay com o Corinthians. Já foi especulada, né, que a empresa Natura, ela quer fazer esse patrocínio, ser uma das patrocinadoras que vão auxiliar no financeiro para continuar com o Memphis Depay aqui no Corinthians, e do nada o Memphis posta a Natura nos seus stories. Bem curioso, com certeza estão com negociações já sendo conversadas, né, para a Natura ser uma das empresas que vai fazer esse auxílio entre Corinthians e Memphis Depay. E olha, eu uso Natura, eu aprovo. Ainda falando de Memphis Depay, algo curioso aconteceu no treino do Corinthians, né? O Memphis, que já está treinando no campo com seu fisioterapeuta, ainda não treina com bola, não vai enfrentar o Vasco nesse domingo, mas já faz trabalho de campo, né? Já está na sua fase final ali de recuperação. E aí, o Fernando Diniz tendo uma conversa bem particular com o Memphis Depay, uma longa conversa, e muita gente nos bastidores, né, informações que rolam no Corinthians, é que o Diniz não vê a hora de o Memphis Depay voltar a atuar pelo Corinthians, e ele terá uma nova função diferente do que era com o Dorival Júnior e também até diferente do Ramon Dias, né? O Memphis Depay mais no setor da área, sem voltar tanto assim para buscar jogo. Então isso é uma curiosidade, isso é o que eu queria mais ver, é o Memphis Depay jogando praticamente como ele joga na Holanda, talvez o Yuri Alberto caindo mais para uma ponta, um atacante mais de mobilidade, que é a característica que o Yuri Alberto gosta, e o Memphis Depay já aquele segundo atacante, porém que fica mais ali na entrada da área, com visão de jogo, fazendo triangulações, mas não saindo tanto assim para buscar jogo, já que hoje o Rodrigo Garro, ele deu uma melhorada com o Fernando Diniz, tem o Zaccaria Labiage, tem o Jess Lingard, que faz muito essa função de buscar jogo mais atrás. O Memphis, assim como ele joga na Holanda, ele ficar na boca da área para finalização, que essa hoje em dia é a maior virtude
e característica do Memphis Depay. Então, vai chamar muita atenção. Espero muito que o Memphis continue no Corinthians para a gente ver Memphis Depay, Lingard, Labiade, Caio César, Yuri Alberto, timaço do Corinthians, principalmente falando do meio para frente. Agora, outras notícias também falando de reforços. Marcelo Paz, dá uma entrevista falando de Everton Cebolinha, que ele seria muito bem-vindo aqui no Corinthians. Everton Cebolinha, que é um interesse do Corinthians no Everton Cebolinha. Lembrando que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Porém, o Flamengo não deseja renovar o contrato do Cebolinha e na metade do ano o Cebolinha ele já consegue fazer um pré-contrato. Porém, talvez o Flamengo, que melhorou as negociações entre Flamengo e Corinthians nesses últimos meses, melhorou essas negociações entre esses dois clubes. Então, o Corinthians se interessa talvez por um empréstimo desses 6 meses do Cebolinha, pagando o salário do Cebolinha, mas não pagando nenhum dinheiro de sua transferência, obviamente. Então, esse é o interesse central do Corinthians. Porém, tem outros 2 jogadores na mira do timão. São eles Vitor Sá, que também é uma característica, ponta esquerda, ex-Botafogo, campeão da Libertadores, que aí já é mais a realidade do Corinthians, Ele quer voltar, foi oferecido para o Corinthians, quer jogar no futebol brasileiro, e então é um jogador diferente do Cebolinha, que ele é mais a realidade hoje do Corinthians, questão de salário, financeiramente falando. O Vitor Sá, ele foi oferecido ao Corinthians e é um jogador de boa qualidade, um jogador de velocidade pelas pontas. Fernando Diniz quer esse jogador e detalhe, com o Kaique machucado, fora da temporada de 2026, o Corinthians precisa desse jogador, tá? Porque Vitinho tá muito em baixa, não dá para contar hoje, falando hoje, espero que ele queime toda a língua de nós torcedores. Mas hoje o Vitinho não tá jogando absolutamente nada, então precisa sim de um ponto esquerdo. Então pode ser ele, Vitor Sá, ou até mesmo o Everton Cebolinha. Tem o William José também, que o Corinthians tá no radar querendo o William José, e outro entrou no radar do Corinthians, mas também entrou no radar do Flamengo também, que é o Viveiros, do Atlético Paranaense, destaque do time do Atlético Paranaense, artilheiro de 2026. O Corinthians se interessa pelo jogador, mas aí, gente, um detalhe. É muita grana, é algo em torno de 80 milhões de reais, e o Corinthians não tem esse dinheiro, mas entrou na briga, se interessa, então talvez a vontade do jogador em jogar no Corinthians pudesse prevalecer. Mas eu acho que essa última tentativa, esse último reforço que eu estou falando aqui para vocês, que está na mira do Corinthians, é o menos provável, porque é uma boa grana e o Corinthians não tem esse dinheiro. E falando em dinheiro, o Corinthians negocia com a Caixa sobre a Arena, boas negociações, a Caixa pede mais um tempo para o Corinthians, mas nos bastidores do timão, otimismo para essa dívida com a Neoquímica Arena seja quitada, tá? E assim, falando agora como torcedora, obviamente, aqui com vocês batendo aquele papo, acho que seria o fim de um terror, no Corinthians, seria um recomeço no Corinthians, se livrar dessa Neoquímica Arena, de tantos juros, de tanto imposto. Eu acho que seria realmente uma reestruturação real e concreta no Corinthians, e qualquer informação sobre essa dívida eu vou trazer aqui para vocês, como eu trago aqui todas as notícias todos os dias. Então, fica ligado aqui no meu canal. E mais uma vez, muito obrigada para quem ficou até o final do vídeo. Espero muito contar com vocês aqui, a presença de vocês nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, vai Corinthians e até a próxima.